tarde, vamos arrojar com o projeto Mais Literacia. Adolfo Mesquita Nunes falava agora mesmo sobre educação e contamos agora com o Ricardo Arroja, responsável pelo projeto de literacia económica e financeira nas escolas. O Ricardo, que está neste momento ao contrário, não sei se é só para mim. Será que consegues talvez inverter o iPad ou o telemóvel, não sei? Isso está quase, mais uma vez. Só mais uma voltinha e acho que ficas direito. Ainda estás de lado. Não sei se é só para mim. Vejo aqui que estou na vertical. Eu estou a ver-te de lado. Podem, se calhar, manifestar-se. Está bem? Pronto, então é só para mim que está invertido. Eu vou avançar. Ricardo, o projeto Mais Literacia só vai arrancar depois de estabilizarmos a pandemia em Portugal, não é? Queres contar-nos mais sobre este projeto? Com certeza. Em primeiro lugar, dar um abraço ao Carlos e a todos aqueles que permitiram a criação deste instituto. É uma conquista que eu acho que é muito meritória e que vai acrescentar muito ao debate público em Portugal. Eu acho que, e permitam-me esta introdução, nos últimos meses, o clima de pandemia fez com que nós em Portugal tivéssemos um crescendo de intolerância e, na minha opinião, uma das qualidades e um dos textos principais de uma democracia vibrante, democracia onde todos possam ter oportunidades de poder evoluir e de contribuir também para essa evolução, passa por termos um clima de diversidade, um clima de discussão, um clima onde as pessoas, para fazerem valer os seus argumentos, não tenham de recorrer a argumentos de autoridade. E eu penso que o desafio do Instituto está precisamente aqui, está em promover essa discussão com base na razão, para evitar o dogma e, sobretudo, para evitar que tenhamos que ser permanentemente expostos a argumentos de autoridade que frequentemente não têm razão alguma. E, portanto, na minha opinião, o desafio deste projeto em particular e também do Instituto é promover, de facto, essa confiança que pessoas que são autónomas, que são capazes, que têm conhecimento e que têm iniciativa, são capazes depois de projetar e com isso acrescentar, de facto, à qualidade da democracia, à qualidade da discussão. Porque cidadãos verdadeiramente livres são os cidadãos que têm autonomia, que têm arrojo, se me permites a palavra, e que têm iniciativa. Na prática, têm sentido crítico para poder intervir nos temas da sociedade e que permite a todos poder ouvir, poder fazer o seu próprio juízo e poder decidir pela sua própria cabeça sem ter que levar com gente a dizer que é assim porque é assim. Relativamente ao projeto da literacia, estamos a falar aqui de um projeto que tem, obviamente, um enfoque financeiro, mas tem um enfoque mais lato, mais abrangente, de literacia económica. Nós, em Portugal, temos vindo a assistir nos últimos 20 anos a um crescimento que é muito reduzido face aos restantes países europeus. Existem uma série de países, designadamente no Oeste, no Báltico, que ao longo dos anos nos têm vindo sucessivamente a ultrapassar, em alguns casos, a aproximar-se progressivamente de nós noutros, e que vão fazer com que, de facto, nós, daqui a uns poucos anos, estejamos rigorosamente na cauda da Europa. E, portanto, é fundamental atacarmos as razões e as causas dessa decadência e é fundamental que possamos começar nas questões da literacia económica que frequentemente não estão salvaguardadas nos currículos que vemos nas escolas em Portugal e que depois têm outras consequências que são, na minha opinião, todas elas danosas. Existe uma correlação relativamente evidente entre o crescimento económico e os graus de literacia financeira. Existe também uma correlação entre a literacia financeira e o domínio da matemática. Ora, são questões que todas elas serão absolutamente fundamentais no tipo de economia que teremos nos próximos anos, que é uma economia do conhecimento, uma economia intangível, suportada na economia dos dados, e, portanto, este projeto torna-se, desse ponto de vista, ainda mais importante. E nós, em Portugal, estamos numa situação muito desfavorável desse ponto de vista. No último grande inquérito que se fez a nível mundial sobre o grau de literacia financeira dos países,
aquilo que se concluiu é que em Portugal só 26% da população adulta possuía efetivamente literacia financeira. Para termos uma ideia de comparação, a nível da União Europeia a média situava-se em mais de 50%. E estamos a falar de um inquérito que considerou essencialmente 4 questões relativamente à diversificação de risco, relativamente à inflação, relativamente ao juro simples e a um juro composto, e no qual se procurava avaliar quantas pessoas eram capazes de responder a pelo menos 3 destas 4 questões. E em Portugal, como eu disse, apenas 26% dos inquiridos foi capaz de responder a pelo menos 3 questões, entre 4 possíveis, entre 4 questões totais, e questões que não ofereciam uma grande complexidade e que eram relativamente simples. A nível europeu estamos essencialmente ao nível da Roménia, que foi o outro país que revelou níveis de iliteracia financeira tão acentuados quanto o nosso. E, portanto, este projeto da literacia financeira passa, em primeiro lugar, por introduzir estas noções que eu acabei de mencionar junto dos alunos, noções relacionadas com a diversificação do risco, com as questões relacionadas com a evolução dos preços, com o efeito dos juros, com a capitalização dos juros, e procurar também evitar, em alguns casos, os próprios professores, no sentido de também os professores irem introduzindo no decurso das suas outras disciplinas, dei o exemplo da matemática, mas poderia dar outros exemplos, de matérias que estejam relacionadas com a questão da literacia financeira. O programa vai seguir essencialmente 3 níveis, portanto vamos ter um nível elementar, um nível intermédio e um nível avançado. O nível elementar será dirigido a crianças que estão tendencialmente no 3º ano, portanto crianças que terão 8 anos. Depois vamos apontar um segundo nível, que eu diria intermédio, para alunos do 7º ano, e depois um nível mais avançado ou pré-avançado para alunos do 12º ano. Portanto, são 3 níveis onde, obviamente, os conteúdos serão estruturados de forma diferente. Vamos utilizar, em alguns casos, pequenas histórias, designadamente nos mais novos, algumas simulações de mecanismos de mercado a partir, portanto, para os níveis intermédio e avançado. E depois, no nível avançado, vamos inclusivamente dar exemplos de questões relativamente às quais todos os jovens adultos, mais cedo ou mais tarde, terão contacto, desde perceber exatamente como é que se calcula uma anuidade, como é que se calcula uma prestação de um crédito à habitação, a outros temas um bocadinho mais complexos, como, por exemplo, como fazer um orçamento empresarial, como pensar na ideia do empreendedorismo na altura em que tanto se discute o empreendedorismo e numa altura também em que, infelizmente, vamos ter tantos problemas de natureza financeira na sociedade portuguesa, desde as questões relacionadas com o desemprego, com as questões relacionadas com as falências que aí vêm, entre outros. E, portanto, claramente, temos aqui vários níveis. Os conceitos-chave que serão abordados andarão todos à volta do rendimento, da despesa, da poupança, do consumo, do investimento, e, sobretudo, em 2 pedras basilares da teoria económica e também, em particular, da teoria financeira. A ideia do custo-benefício. Sempre que procuramos ter um benefício, vamos ter certamente um custo associado e, portanto, é nesse cálculo de custo-benefício que temos que atuar enquanto cidadãos, enquanto consumidores, enquanto aforradores e investidores, e também na questão sempre importante do custo da oportunidade, saber que quando fazemos uma ação deixamos de fazer uma outra e, naturalmente, há que medir os efeitos imediatos que obtemos com a nossa ação com os efeitos não pretendidos que essa mesma ação também proporciona e, portanto, sempre analisar a questão factual e o seu contrafactual. Este programa parte essencialmente de algumas ações de formação que eu tenho feito nesta área, parte também da minha experiência enquanto pai. Eu tenho 5 filhos, todos eles com menos de 12 anos e, portanto, tenho ao longo dos anos feito, digamos, alguma pedagogia neste domínio e nestas idades, sobretudo os mais pequeninos, é frequentemente muito importante nós utilizarmos exemplos concretos do dia-a-dia. E, portanto, este programa é um programa que, obviamente, tem uma componente pedagógica que se pretende robusta, que se pretende desenvolvida, mas é também um programa que fará apelo de situações do dia-a-dia, de casos muito concretos. Dou um exemplo, nos mais novos, é sempre importante
introduzirmos a ideia da procura e da oferta, a ideia da atividade económica. E, portanto, podemos pegar num simples exemplo de um produto qualquer de consumo do nosso dia-a-dia e explicar-lhes de onde é que vem aquele produto, onde é que começa o processo. Um exemplo que eu acho interessante e que se baseia também numa obra muito conhecida chamada iPencil, de Leonard Reed, é, por exemplo, a ideia do lápis. Portanto, de onde é que vem o lápis? Como é que o lápis é produzido? Quais são os inputs que são necessários colocar no lápis? Como é que ele vai passando no seu processo de fabrico de um local para outro? Portanto, também podermos começar a inculcar nas crianças a ideia das cadeias de valor, a ideia das cadeias de distribuição, da globalização, que ainda há pouco estávamos a mencionar, do desperdício, do custo que nos custa o lápis, ao preço pelo qual nós o vamos depois vender. E depois, obviamente, podemos, a partir do lápis, evoluir para outros produtos um bocadinho mais modernos, como, por exemplo, um telemóvel. Quais são os inputs que são necessários para produzir o telemóvel? E, com isto, procurar estimular na mente dos miúdos situações concretas de atividade económica e levá-los também a perceber qual é, digamos, o objetivo final da atividade económica, o que é que se procura satisfazer com a atividade económica e também quais os benefícios e quais as compensações que a atividade económica pode gerar. Depois, mais à frente, nos graus mais avançados, podemos começar a falar de exemplos de orçamentação. Como é que se faz um orçamento? Eu acho que a ideia das finanças pessoais é uma ideia que é completamente negligenciada nos currículos escolares e é uma área onde, hoje em dia, há oportunidade para fazer formação, precisamente para que as pessoas comecem a perceber exatamente qual é a diferença entre um rendimento e uma despesa, de que forma é que nós podemos orçamentar o nosso dia-a-dia, de que forma é que a poupança é o resultado do sacrifício do consumo e de que forma é que as pessoas atribuem o valor a determinados objetos que constituem as suas decisões de consumo e de investimento no dia-a-dia. E, portanto, é possível fazer com crianças, neste caso, portanto, jovens adolescentes, exercícios de simulação de leilões, de mercados, portanto, coisas que, mais uma vez, tragam a ideia das finanças pessoais para o domínio do concreto e que ajudem estes jovens adolescentes a começar a desenvolver uma sensibilidade aos assuntos do dinheiro e aos assuntos das escolhas que têm que fazer, quer no presente, quer no futuro. E depois, um eixo final, como eu dizia, mais apontado para, digamos, adolescentes já quase a entrar na fase adulta, procurando explicitar conceitos que vão não só das finanças pessoais, mas também às finanças empresariais, às próprias finanças públicas, perceber de que forma, por exemplo, é que é realizada o cálculo da folha salarial. A maior parte das pessoas em Portugal não faz ideia da diferença entre o que é um salário líquido e o custo total do trabalho para o empregador que cada trabalhador representa, e isto é muito importante quando falamos de empreendedorismo para mostrar, por um lado, que existe uma responsabilidade social por parte das empresas e, por outro lado, que existem desafios consideráveis na criação e na manutenção de um negócio, e isto, na minha opinião, é cada vez mais importante na medida em que nos próximos anos vamos ter, de facto, problemas novamente ao nível dos negócios, vamos ter muitas falências e vamos também ter muito empreendedorismo, não só aquele aspiracional, portanto aquele que procura obviamente fazer apelo de ideias de negócio sofisticadas e com muito futuro e com muito mercado, mas onde também vamos ter muito empreendedorismo de necessidade, frequentemente uma alternativa ao desemprego, e portanto quanto mais as pessoas puderem perceber todos estes domínios, obviamente sempre fazendo passar uma mensagem positiva e procurando dotar as pessoas de ferramentas para construírem melhor o seu futuro e não necessariamente para se protegerem da adversidade ou apenas para se protegerem da adversidade, iremos contribuir para uma sociedade mais forte e mais robusta, para pessoas de facto dotadas de conhecimento e que assim sendo se tornam mais autónomas, mais capazes, com maior sentido crítico e sobretudo capazes de fazer melhores decisões, que necessariamente depois a experiência da vida irá auxiliar a serem ainda melhores decisões, mas certamente dar-lhes essas condições de partidas numa altura em que, repito, o nível de literacia financeira em Portugal é muito baixo, o nível de endividamento da nossa sociedade é muito alto, o crescimento tem sido paupérrimo,
e a adversidade espreita à vista. Eu gostava apenas de concluir esta apresentação recordando a Isaiah Berlin, num ensaio chamado, For Essays on Liberty, em que ele dizia precisamente que os liberais acreditavam no poder ilimitado da educação e no poder da razão para ultrapassar a miséria económica e a desigualdade. E certamente este projeto, juntamente com todos os outros projetos que o Instituto certamente promoverá, tem esse objetivo.